Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Santa Rita. A nossa aula de física, aula de número 6, nós vamos dar continuidade ao assunto de eletricidade e vamos também falar sobre a parte de magnetismo, né? E a relação dele com a eletricidade. Eu sou a professora Evilane e espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, para começar, nós vamos falar sobre a parte final de eletricidade do estudo do nosso livro de física, né? Nós vamos falar sobre resistores. O que são os resistores? Resistores são dispositivos que fazem parte dos circuitos elétricos, né? A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Aquele efeito que nós falamos na aula anterior sobre efeito Joule, né? Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a DDP em determinada parte do circuito. Lembrando que diferença de potencial, voltagem e tensão elétrica é a mesma coisa, né? Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença de um equipamento. Bem, como vocês podem observar, eu representei aqui para vocês como é que vamos trabalhar com esses resistores, né? Nos livros, né? E nas provas, né? É representado dessa forma. Bem, existe um tipo de resistor que tem resistência variável. Eles são chamados de reostatos. Um exemplo são lâmpadas que podem ter a sua iluminação aumentada ou diminuída, né? Uma variação no seu brilho. Ou então os botões de volume, né? Vocês sabem que volume de TV, volume de rádio, você pode aumentar ou diminuir. E é nesse tipo de situação que os reostatos são usados, né? Nesses equipamentos, a resistência do resistor ela é alterada de modo a modificar a corrente elétrica, aumentando ou diminuindo o brilho da lâmpada, no caso do nosso exemplo, né? Ou aumentando e diminuindo o volume de um aparelho de som, de um aparelho de TV. A representação dos reostatos é igual à representação, porque ele é um resistor, né? Só que você coloca essa setinha, cortando ou então na parte superior, direcionada para baixo, né? Bem, às vezes, um único resistor não tem capacidade suficiente para desempenhar a sua função. É preciso que no circuito nós tenhamos vários resistores, né? Eles podem se associar de três maneiras diferentes. Uma é em série, né? A outra é em paralelo e, por fim, uma associação mista, que é a junção da associação em série com a associação em paralelo. Bem, na nossa associação em série, pessoal, só vai existir um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Ou seja, os resistores eles são ligados um em seguida do outro. Quando acontece isso, pessoal, a intensidade total da corrente elétrica, ela será a mesma para todos os resistores, ou seja, ela será única, né? Já a tensão, que é a DDP, nós precisamos somar todas as tensões dos resistores que estão presentes no circuito. Então, a tensão total, ou DDP total, será a soma de cada tensão individual. E a resistência equivalente, pessoal, também é a soma da resistência de cada um dos resistores, né? Temos aqui uma representação, né? Vocês podem observar que os resistores estão ligados um após o outro, né? Nós temos uma corrente única atravessando aqui esse circuito e a DDP nós devemos somar para ter essa DDP total aqui, ok? E a resistência equivalente também deve ser somada. Bem, já a associação em paralelo é o inverso. Os resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, vai haver dois pontos em comum no circuito. Ou seja, vai haver caminhos diferentes para a passagem da corrente elétrica. Bem, se tem caminhos diferentes para a passagem da corrente elétrica, então, para a gente saber a corrente elétrica total, nós precisamos somar essas correntes em cada caminho, né? Já a DDP, a voltagem, né? Ela não precisa ser somada. Basta pegar a DDP de um único caminho, né? De um único resistor, porque ela é único, né? Já a resistência equivalente, pessoal,
nós vamos calcular pela inversão da resistência, né? Você vai dividir 1 pela resistência equivalente e vai fazer isso com a resistência de cada um dos resistores, somando cada um, né? A resistência equivalente, quando nós temos apenas 2 resistores no circuito, ela pode ser encontrada por essa fórmula aqui, ó. Resistência 1 vezes a resistência 2 é dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Lembre-se, essa fórmula só pode ser usada quando existe apenas 2 resistores no circuito. Nós temos aqui a representação, né, de um resistor, uma sequência de resistores em paralelo, né? Vocês podem ver que nós vamos ter 3 caminhos aqui, em cada um deles a intensidade vai ser diferente, já a DDP total vai ser única para eles, porque ela é interligada diretamente nos 2 pontos, né? E a resistência equivalente nós vamos ter que inverter, né? Cada uma dessas resistências somando. Aí temos a associação mista, quando existe uma parte em série e uma parte em paralela, né? A determinação do resistor equivalente ao final é feita mediante o cálculo dos resistores equivalentes de cada uma das associações, né? Tendo-se certeza de quais estão em série e de quais estão em paralelo. Então, primeiro, você tem que resolver a resistência equivalente parte por parte. Nesse exemplo que eu dei aqui, você tem aqui, ó, um setor em paralelo e aqui um setor em série. Então, primeiro você vai resolver esse setor em paralelo e encontrar uma única resistência, né? Após encontrar, você soma com esse resistor aqui, que vai ficar em série juntamente com esse resistor equivalente 1 e 2. E aí você encontra a resistência total de todo o circuito. Bom, vamos falar sobre magnetismo, né? O magnetismo, pessoal, ele começou a ser estudado no século 6 a.C., na Grécia Antiga, numa região conhecida como Magnésia. Lá, as pessoas observaram que uma pedra, ela tinha a capacidade de atrair certos materiais metálicos, né, como o ferro. Bem, hoje a gente sabe que essa pedra é conhecida como magnetita, que é o Fe3O4, que é o ímã natural, né? E o magnetismo começou a ser estudado a partir desse momento, né? As compreensões sobre ele foi a partir do longo do tempo, né? E com o avanço tecnológico também, né? E o que seria o magnetismo, né? É o fenômeno da atração ou repulsão observada entre determinados corpos, que são os ímãs, né? Podem ser entre ímãs ou certas substâncias magnéticas, como o ferro, o cobalto e o níquel. Pessoal, o ferro, o cobalto e o níquel são materiais considerados ferromagnéticos, que nós vamos falar mais adiante nos próximos slides, né? E também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo corrente elétrica, né? E o que seria um ímã? Um ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor, né? Um ímã, pessoal, ele pode ser natural, como acabei de falar, que são aqueles encontrados na natureza e são compostos por minério de ferro, né? No caso, óxido de ferro, que é a magnetita, Fe3O4. E temos os ímãs artificiais, que são produzidos pelo homem, não é verdade? Então, eles adquirem propriedade magnética ao serem atritados com o ímã natural. Então, a capacidade magnética desses ímãs podem superar a capacidade magnética dos ímãs naturais, né? A gente tem alguns ímãs que são chamados de superímãs, né? Bem, os ímãs artificiais, eles se dividem em 3 categorias. Nós temos os artificiais permanente, né, que é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo da imantação, né? Esses materiais são chamados de ferromagnéticos, né? Temporal ou temporários, né, que têm propriedades magnéticas apenas enquanto se encontra sob a ação
de outro campo magnético, né? Os materiais que possibilitam esse tipo de processo são chamados de paramagnéticos. Eu ainda vou explicar para vocês a diferença desses materiais, né? E temos o eletroímã. Esse eletroímã, ele é um dispositivo onde precisa circular a corrente elétrica, né? Para que um material metálico ele possa criar um campo magnético. No caso do ferro, né? Bem, suas características dependem da passagem de corrente elétrica pelo condutor. Ao cessar essa passagem de corrente elétrica, pessoal, esses eletroímãs, eles deixam de ter o seu campo magnético. Então, o eletroímã, ele só existe enquanto houver a passagem de corrente elétrica pelo material metálico. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó, de um ímã permanente, de um ímã temporário, né? E de um eletroímã. Você tem aqui uma associação de pilhas, né, em série, um fio de cobre enrolado num prego de ferro, né, e ele vai ter a capacidade de atrair, criar um campo magnético para atrair materiais metálicos, né. A partir do momento que você desliga esse sistema, que ele não tem mais essa capacidade de gerar um campo magnético. Bem, quais são as vantagens do eletroímã? O eletroímã só exerce a ação magnética enquanto circula corrente elétrica, né? Sua imantação pode ser aumentada ou diminuída facilmente. Basta aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica. Sua polaridade pode ser facilmente invertida. Basta inverter o sentido da corrente elétrica. E o que seria um ímã elementar? É cada uma das partículas obtidas nas últimas divisões possíveis de um ímã. Vocês vão ver aqui um ímã, ele pode ser dividido, e quando ele é dividido, ele não deixa de ser ímã, ele se transforma em dois novos ímãs, né? Indução eletromagnética. A indução eletromagnética é o fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz, que a gente chama de tensão ou fém, né? No meio ou corpo exposto a um campo magnético variável, ou bem no meio móvel exposto a um campo magnético estático. Substâncias magnéticas e não magnéticas. Bem, as substâncias magnéticas são aquelas que permitem a orientação de seus ímãs elementares, né? Com o caso o ferro, o níquel, o aço, né? E as substâncias não magnéticas são aquelas que não permitem a orientação dos seus ímãs elementares. Pessoal, todas as substâncias, elas possuem ímãs elementares, né? Quando você consegue orientar esses ímãs numa única direção, você transforma essas substâncias em magnéticas, ou seja, elas passam a agir como um ímã, né? A criar um campo magnético, né? Ou então a possibilidade delas serem atraídas por um campo magnético também. Substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Bem, as diamagnéticas são aquelas que não são atraídas por ímãs. Elas possuem todos os seus elétrons emparelhados. Na aula de física na aula de química que nós vamos estudar sobre distribuição eletrônica, vocês vão entender melhor o que são esses elétrons emparelhados e desemparelhados. Já as paramagnéticas e ferromagnéticas, os ímãs, as substâncias, elas são atraídas pelo ímã, né? Só que a diferença dos dois é que os ferromagnéticos, a atração é muito maior. É o que acontece com o ferro, com o cobalto e com o níquel. Em ambas as situações, tanto no paramagnético como no ferromagnético, existem elétrons desemparelhados. As propriedades do ímã. Bem, pessoal, como é um ímã? Um ímã, ele é composto de dois polos. Nós temos o polo norte e o polo sul. Cuidado, não confunda. A ímã não tem carga elétrica positiva e negativa. Ela tem polos magnéticos. O polo norte e o polo sul, né? Nota-se que o ímã posiciona-se aproximadamente na direção norte-sul. Pessoal, outra coisa. A força de um ímã é maior sempre nas suas extremidades. No centro é muito pouco. Então, o campo magnético de um ímã, como nós vamos ver, ele se forma mais nas extremidades. Então, a atração maior com os materiais é feita nas extremidades, né? Bem,
A Terra, pessoal, é considerada um grande ímã, né? A gente sabe que ela tem uma divisão que separa o Ocidente do Oriente. Essa divisão é chamada de meridiano de Greenwich, né? Então, nós vamos ter na parte superior, na divisão, né, da linha do Equador, o Polo Norte e o Polo Sul, né? O Polo Norte, a gente chama de Polo Norte geográfico, e vamos ter o Polo Sul geográfico. Bem, a linha de imantação da Terra, ela não passa rente com a linha do meridiano de Greenwich. Ela tem um desvio angular. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tem um desvio angular. O Polo Norte geográfico da Terra equivale ao Polo Sul magnético da Terra. E já o Polo Sul geográfico da Terra equivale ao Polo Norte magnético da Terra. Vocês vão ver qual é essa influência sobre os aparelhos chamados de bússola, né? Bem, quais são as propriedades do ímã? O ímã, pessoal, como ele tem dois polos, existe um processo de atração e de repulsão entre esses polos. Bem, se os polos são iguais, vai haver uma repulsão. Vocês podem olhar aqui, estão tentando colocar o polo norte junto com o outro polo norte do ímã. Isso nunca vai acontecer. Vai haver uma repulsão. Se os polos são iguais, repulsão. Se os polos são diferentes, vai haver uma atração. Outra propriedade dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Bem, os ímãs, pessoal, eles podem ser divididos. Mas à medida que você divide um ímã, ele vai se tornar um novo ímã. Eu botei aqui como exemplo, ó, você tem um ímã aqui, você divide ele na metade, então você vai obter dois novos ímãs. Se você dividir cada um na metade também, você vai obter 4 novos ímãs. À medida que você vai diminuindo essas quantidades de ímã, cortando pela metade, você vai acabar chegando a um ímã elementar. E não esqueça disso, pessoal, quando aquecemos o ímã, ele perde suas propriedades magnéticas. É claro que vai depender do material do ímã, né? Cada um vai ter um ponto de temperatura em que, se ultrapassar esse ponto de temperatura, ele perde as suas propriedades magnéticas, né? Bem, campo magnético é a região do espaço ao redor de um ímã ou de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, na qual ocorrem interações magnéticas. Então, como é esse campo magnético formado ao redor de um ímã? Bem, pessoal, são sempre linhas fechadas, saem e voltam ao mesmo ponto. Ó, e como vocês podem observar aqui, elas se fecham, né, as linhas, ó. Você pode observar aqui que elas estão se fechando. E você pode olhar também que elas têm um direcionamento aqui, um sentido. Ou seja, essas linhas, elas sempre saem do polo norte, ó, como você pode observar aqui, e se direcionam para cá, ó, para o polo sul do ímã. Isso na parte externa. Já na parte interna do ímã é o contrário. Ela sai do polo sul para o polo norte. Essas linhas ou do campo magnético, né, elas nunca se cruzam. Elas não se cruzam, ok? E outra característica, saem e entram na direção perpendicular às superfícies do polo. Nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético em uma dada região, né? Então, não se esqueçam disso. Essas linhas nunca se cruzam. Na parte externa do ímã, elas sempre saem do polo norte para o polo sul. Já na parte interna, é do polo sul para o polo norte, né? E elas sempre são linhas fechadas, né? Elas saem e voltam para o mesmo ponto. O que são as bússolas, né? As bússolas são aparelhos que servem para a orientação dos viajantes, que usam como ponteiro uma agulha magnetizada, ou seja, se comporta como um ímã. Bem, a bússola sempre tende a orientar-se paralelamente ao campo magnético aplicado sobre ela, como o polo norte da bússola apontando no sentido do campo. Então, na bússola, a gente sempre se orienta ela indicando para o norte, né? Porque ali é a parte... Vocês sabem que o norte da Terra está ao sul magnético, né? Então, o norte do ímã,
eles têm que estar direcionados ao sul magnético da Terra, ok? Bem, pessoal, nossa aula chega ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido e nas próximas aulas nós vamos resolver questões referentes ao conteúdo. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.